mais um vídeo do canal Coisas de RH. Hoje vamos falar a respeito do turnover, absenteísmo e muito mais. Fique conosco e roda a vinheta! Meu nome é Paulo Ricardo, como vocês já me conhecem. Há mais ou menos 2 meses atrás, nós começamos a fazer vídeos a respeito da indústria Stark. Sobre dados de funcionários, sobre dados de problemas. E hoje nós vamos fazer uma conclusão de como resolver esses problemas da indústria Stark. E agora nós vamos falar a respeito do turnover, também conhecido como a taxa de rotatividade dos funcionários em uma empresa. O turnover é um dos índices mais importantes para o setor de RH. O termo turnover é uma palavra apropriada da língua inglesa, que na tradução mais literal pode significar rotatividade ou virada. Tá, mas o que é o turnover? O turnover é um sintoma que acontece dentro de uma empresa quando existe um problema na empresa. É um sintoma de um problema. Como assim? Uma empresa não é um prédio, um escritório, uma casa, home office. Uma empresa não é isso. Uma empresa são os funcionários que trabalham dentro dela. O clima organizacional depende da quantidade de pessoas que trabalham dentro dessa empresa, as pessoas que trabalham, que formam essa empresa. Então o turnover, quando começa a acontecer muita rotatividade de uma empresa, a empresa começa a ser prejudicada por algo que é um sintoma de alguma coisa que não está de acordo dentro dessa empresa. Vamos supor um exemplo. Você tem uma empresa que no setor de produção você perde 10 funcionários. 10 funcionários pedem a conta, saem, pedem demissão. Como que você faz para resolver esse problema? Aí você vai tentar... mas é simples, eu vou contratar mais 10. Tá, aí você vai contratar mais 10 para colocar no lugar daqueles 10 que saiu. Beleza, joia. Você coloca esses 10 no lugar, mas o que vai adiantar? Você não está resolvendo o problema. Você está tratando o sintoma, mas não está curando a doença. E com isso a tua empresa vai levando prejuízo em cima de prejuízo, até que chega num ponto que você vai ter que tomar uma providência mais séria, mais drástica para conseguir resolver esse problema. Isso é um problema de turnover. Você está com uma empresa. Nesta empresa você demitiu 10 funcionários pediram demissão. Aí você pensa assim... eu vou contratar um headhunter e ele vai procurar para mim o melhor candidato. Porque esses 10 que saiu era mais ou menos, eu vou procurar os melhores. Vai se contrata um headhunter, o headhunter vai atrás dos melhores candidatos. Vai em cidades longe, procura um melhor candidato, o melhor vendedor e traz para a tua empresa. Você resolveu o problema? Não. Vai continuar a mesma coisa, o mesmo sintoma da mesma doença que está dentro da sua organização. Um turnover não resolve com contratação, você não vai resolver colocando uma pessoa no lugar naquela vaga que saiu eu vou colocar um melhor naquele lugar que vai resolver o problema. Vai continuar a mesma coisa e não vai resolver nada. O que pode causar um turnover? Eu listei 2 coisas mais frequentes que causam o turnover nas empresas nos dias atuais. Uma, não há oportunidades suficientes de crescimento profissional. Quando você contrata um colaborador, quando o RH faz esse processo de recrutamento e seleção, você tem que fazer de uma forma que você consiga entender qual que é o objetivo do colaborador em entrar trabalhar nessa empresa. O que acontece se você coloca um colaborador para trabalhar na empresa, onde ele não se sente que ele pode crescer, onde ele pode se desenvolver? Ele vai procurar uma empresa que ele possa crescer, que ele possa se desenvolver. Nisso gera o turnover. Ele vai buscar o melhor para ele, uma coisa que não tinha na sua empresa. 2. Os funcionários não são reconhecidos por seu trabalho. Sobre o reconhecimento, devemos perceber que cada pessoa é um assunto. Cada candidato, cada colaborador, ele é motivado por um assunto diferente do outro. Como mencionou Maslow ou Frederick Herzberg, outros atores também mencionaram sobre esse assunto, a motivação varia de pessoa para pessoa. Cada pessoa se motiva por alguma coisa. Tem pessoas que se motivam por dinheiro. O cara ama dinheiro, ele trabalha, sabe? Se você falar para ele que você vai aumentar o salário dele, ele trabalha o dobro, trabalha 3 vezes mais. Tem pessoa que não, ele vai se motivar ele vai se motivar por um reconhecimento. Você chegar e falar para ele, nossa, cara, você fez um serviço joia, excelente. O cara vai se sentir tão empolgado e ele vai fazer o trabalho dele de uma forma totalmente diferente. Se ele estava com o padrão dele baixo, ele vai aumentar o padrão, porque ele foi reconhecido. Ele vai se sentir, sabe, ele vai ficar com o ego inflado e vai trabalhar tipo louco, mano.
Cara, mas quem é você pra falar de turnover? O que você sabe sobre esse assunto? Quem você pensa que é pra falar de turnover? Tá, beleza. Então segura aí o que disse Xavier. Abre aspas. Pode-se afirmar que a rotatividade de pessoal influencia significativamente os processos e os resultados das empresas, pois é um aspecto muito importante na dinâmica organizacional. Xavier. Cara, mas quem é esse tal de Xavier? Hidalberto Xavier é um escritor, professor e consultor administrativo de origem brasileira. Atua na área de administração de empresas e recursos humanos. Seus livros são utilizados por administradores em todo o Brasil, países da Argentina, América Latina, Portugal, Espanha e países africanos da língua portuguesa. Aí eu coloquei aqui 5 dicas para resolver o problema de turnover nas empresas. Número 1. Aprimore o processo seletivo de colaboradores. Número 2. Desenvolva um plano de carreira. Número 3. Invista no treinamento dos seus funcionários. Número 4. Proporcione feedbacks construtivos. Número 5. Ofereça benefícios não monetários. Com essas 5 dicas, você consegue resolver uma parte do turnover. Lembrando que o turnover dentro de uma organização ele é normal, ele é uma coisa totalmente comum dentro de uma empresa. O que não pode é o alto nível do turnover. Olá, eu sou a Carol e eu vou falar sobre o absenteísmo na empresa Stark. Entre vários problemas que estão acontecendo na empresa Stark, eu escolhi falar sobre o absenteísmo, porque ele é um ponto muito importante a ser analisado dentro de uma organização. E o que está acontecendo com a Stark é que o índice de absenteísmo está bem alto. E como todos nós já estamos cansados de saber que o absenteísmo ele causa a queda da produtividade, a sobrecarga e o comprometimento com a equipe e o clima organizacional. E geralmente o motivo dessas faltas são por conta de doenças ocupacionais ou doenças não relacionadas ao trabalho, imprevistos, falta de motivação, razões pessoais, entre outras. Então, para que a Stark ela consiga resolver ou pelo menos diminuir um pouco essa taxa, ela precisa analisar algumas coisas. Hoje, as empresas estão usando muito aquelas medidas orientadas ao indivíduo, ao colaborador, que são aquelas que propõem manter o colaborador em segurança, saudáveis, atualizados e satisfeitos. Como, por exemplo, programas educativos. Na empresa Stark, ele diz que tem aquelas palestras, né? Só que eles não falam sobre quais palestras são, aquelas que não são obrigatórias, só que eles não falam o tema das palestras que eles dão, né? Eu acredito que uma palestra de um tema muito importante, e acredito que seria bem interessante para os colaboradores, seria referente à educação financeira, a ensinar como eles podem estar aplicando o dinheiro, como pode estar saber onde vai gastar e tudo mais. Essa educação financeira que geralmente a gente encontra em alguns lugares, assim, onde a pessoa dá aquelas palestras e tudo mais, eu acredito que seria bem interessante. Outro ponto também seria o plano de carreira. Quem que não quer entrar numa empresa e não quer crescer? Todo mundo quer crescer. E acredito que quando você entra e a empresa deixa claro que você pode estar crescendo, você pode estar subindo de cargo e tudo mais, automaticamente você se sente mais motivado a ir trabalhar, a conseguir melhorar os seus resultados e tudo mais, porque você tem uma possibilidade, uma chance de você crescer onde você está. E isso já inclui a parte de você agregar cursos de formação. Ou seja, você oferece curso de formação para ele estar conseguindo ter um plano de carreira, para ele poder subir. Então, a pessoa automaticamente se sente mais motivado, né? Para quem quer ter o crescimento de carreira, né? Outra coisa importante também que faz a pessoa se sentir mais motivada e ir a trabalhar e deixar, né, de acontecer esse absenteísmo é ofertar planos de saúde.
não só para ele, como para a família também. Então ele vai se sentir assim, tipo, poxa, não posso faltar, não posso deixar de trabalhar porque eu tenho um plano de saúde que não cobre só a mim, mas a minha família também. Então eles pensam bastante nisso, eu acredito. E sempre enfatizar, nunca deixar de enfatizar o uso do equipamento de proteção, o EPI, que é muito importante, que entra na parte da segurança do trabalhador, né? Para ele, porque assim, muitas faltas acontecem também por conta de acidente no trabalho. Então, se você enfatizar, sempre estar trazendo palestra, sempre batendo na mesma tecla sobre EPI, ocorre menos risco de acontecer acidente de trabalho e, consequentemente, menos falta ou menos afastamento por conta disso. E, claro, também não podemos deixar a realização de exames médicos periódicos, porque, assim, se um colaborador está lá com uma dor no braço, por exemplo, ele vai deixando, não é nada, vamos esperar mais um pouco. Com esses exames periódicos, ele já vai passar no médico, já vai ver o que é, já vai tratar antes de acontecer alguma coisa pior e ele tem que ficar afastado por mais tempo, ou ele tem que ficar faltando no serviço para ir até médico e fazer tratamento e tudo mais. Então, com exames periódicos, você já consegue prever, né? Você já consegue adiar aquela falta que seria no futuro, que teria que acontecer, né? Porque ele teria que passar pelos médicos. Outro ponto bem interessante também é que a empresa pode estar fazendo um tipo de recompensa para as pessoas que não estão faltando, que durante o mês passou lá certinho sem falta, ou sem chegar atrasado, ou sem sair antes do horário, né? Porque tudo isso conta como absenteísmo também. E você pode estar trocando isso por um dia a mais de folga, né? Programar, né? Uma folga a mais para o funcionário, ou um bônus a mais, alguma coisa que ele queira, né? Você tem que conversar daí com os funcionários para vocês verem o que para ele seria melhor. Seria um dia de folga a mais? Ou seria um valor X a mais no pagamento, um bônus, né? Alguma coisa, ou no final do ano, né? Ter alguma coisa diferente. Eu acredito que isso também seria bem interessante. E por último, mas não menos importante, é oferecer o feedback de forma periódica para os funcionários, né? Porque nada melhor do que você saber se você está indo bem, o que você precisa melhorar e tudo mais. Isso é uma forma de motivação. Tem muitas pessoas que são motivadas por dinheiro, né? Pelo um dia mais de folga, alguma coisa assim. E tem gente que é apenas pelo elogio. Se você chegar e falar, poxa, tá legal o seu serviço, tá ficando muito bom, continue assim. Isso dá um gás a mais para o colaborador. Então ele vai lá e vai querer fazer melhor ainda, e vai para poder receber esse feedback positivo. E isso, consequentemente, faz com que ele se sinta melhor no ambiente de trabalho, porque ele sabe que se ele for, ele vai receber o pagamento, né, tudo certinho, e vai receber elogios, um feedback legal. E os que não estão recebendo feedback legal vai querer melhorar para poder também receber um feedback legal. Então eu acredito que isso seria bem interessante também. Bom, e o que a gente espera com isso é que os colaboradores eles se sintam mais motivados, mais saudáveis, né? E não queiram faltar tanto como estão faltando. Porque lógico que vai continuar tendo faltas, né? Porque vai acontecer imprevistos, vai acontecer alguma coisa ou outra. Mas não tanto como está tendo no momento, porque está tendo o índice de absenteísmo está muito alto. E a gente espera que isso diminua, né, com esses programas, com essas atitudes que a empresa colocar em prática. Acreditamos que pode ser sim que consiga abaixar bem o índice que está bem alto, né, e consequentemente conseguir mais lucros, né, ter um bom resultado no final do mês. Olá, eu sou Leandro Oliveira e hoje nós iremos falar sobre algumas propostas para a empresa Stark em relação às gratificações. Esse é o tema que eu escolhi hoje para poder falar com vocês. Como nós sabemos, gratificação nada mais é do que um benefício pago pelo empregador ao seu empregado devido a alguma atividade prestada, aí, sendo ela extra ou não, né? Tendo
tendo um ponto aí para valorização, né, ao seu colaborador aí, né? E é sobre isso que nós vamos comentar hoje. Qual seria então a nossa proposta em relação aí à melhoria inteligente, vamos dizer assim, para a parte de remuneração da empresa Stark? Aí você deve estar se perguntando, mas Leandro, o que tem problema a empresa Stark pagar para os seus funcionários a devida remuneração ou a gratificação? Não tem nada de errado, isso é muito positivo, pois sabemos que os funcionários hoje, atualmente, o colaborador, eles buscam por benefícios e gratificações que aumentem aí a sua qualidade de vida dentro da empresa. Mas então, para ser bem rápido e para que vocês entendam aí o meu raciocínio lógico, sabemos então que nos últimos 3 meses a empresa Stark ela nos disponibilizou, que vocês podem conferir nos vídeos anteriores, os resultados de produção, sendo eles negativos ou não, na linha de produção, nas metas, no valor líquido, nos valores gastos aí para manter a empresa. E sabemos também que a empresa ela teve uma oscilação muito grande e que ela não alcançou os objetivos esperados nesses últimos 3 meses. O outro ponto, que é o que nós vamos falar agora, é a gratificação. Os funcionários eles ainda continuam ganhando as suas gratificações. Mas por quê? Não é mesmo? É errado ou não é? Talvez. Quem sabe? Por um momento, eu pude imaginar que poderia ser uma remuneração estratégica, onde a empresa ela paga o seu funcionário esse valor X como gratificação para motivá-lo então. Só que não é isso que está acontecendo, como nós podemos perceber pelos resultados. Mas então, qual seria essa proposta que eu poderia estar dando à empresa Stark para melhorar esses processos? A empresa, em primeiro momento, ela deveria ser um pouco mais transparente em relação às metas alcançadas. Mostrar aos seus colaboradores o que eles esperam de cada um e também o devido objetivo, quais são as metas que cada um deve alcançar. Um ponto interessante que a empresa pode investir também é aplicar aí a gratificação por competências, ou seja, ele avaliar cada colaborador pelas suas habilidades e competências e gratificá-lo pelos seus resultados. Elas também podem acontecer em equipes, né? Dentre equipes, fazer uma gratificação por equipes, né? Ou também pelos resultados esperados, né? Que é o mais ideal para a empresa Stark, por sabemos que a empresa Stark trabalha com linha de produção de produtos eletrônicos e com uma grande quantidade, inclusive. Então, se a empresa bater de uma meta X, cada colaborador ou setor ou equipe irá ganhar um montante em relação a essa linha de produção, e que seja um valor claro. Em outra área também que nós podemos aplicar aí um tipo de gratificação seria aí para os colaboradores que apresentassem novas ideias para a empresa. Seria um programa, vamos dizer assim, né, que a empresa deveria implantar para ouvir seus colaboradores, de certa forma, pois sabemos que nada melhor que eles que estão no dia a dia aí nos setores, no chão de fábrica, para dizer aí a necessidade dos processos ou a forma que eles devem acontecer, pois nem sempre possa ser que a empresa esteja aí delegando algumas funções que estejam também atrapalhando esses processos. Isso não estamos livres de acontecer isso, não é mesmo? Esse seria aí alguns, né? Essa seria a proposta então que a gente aplicaria aí dentro da empresa, né? Com um pouco mais de comunicação e uma direção mais clara, né? Um feedback mais claro entre os resultados e o que é esperado dos seus colaboradores, entendeu? E assim, de acordo a isso, gratificá-los pelos resultados, né? Se serem sim ou não alcançados. Outro ponto também interessante que poderia sim ser revisto também é a faixa salarial dos funcionários, né? Pois sabemos que há uma grande distinção ali, uma variação muito grande entre os setores que compõem ali um mesmo local, vamos dizer assim, com pequenas vamos dizer assim, especificações diferentes de trabalho que faz com que um ou outro ganhe mais, né? Então a gente também tem que analisar essa questão para ver se ela está tendo influência também, né? Vamos dizer assim, nesse resultado final. E aí nós esperamos por final, né? Com certeza,
é abatermos nossas metas, sem dúvida, né? É proporcionar uma qualidade melhor e oportunidades para os nossos colaboradores, né? Satisfação, com certeza, sem dúvida nenhuma. E o mais importante é que a empresa Stark ela consiga e de uma forma coerente e inteligente aplicar as suas gratificações devidas aos colaboradores e à equipe ou setores que realmente aí batem ou com as metas aí, com os objetivos esperados. Eu espero que vocês tenham entendido. Esse é o vídeo em relação aí às gratificações e as propostas que nós trazemos para a empresa Stark. Um forte abraço e até a próxima. Boa noite. Então, a minha proposta é o quê? Cortar as horas extras em 0 e dividir a linha de produção em turno. Que seria o quê? Eu dividido em turno, eu poderia pegar o dinheiro que seria gasto em horas extras com levantamentos dos 3 meses atrás, investir em treinamento na linha de produção e na manutenção das máquinas e também na manutenção dos produtos que vêm falha. Com isso, né, com a qualidade da produção, a gente também iria diminuir a falha nos produtos que seriam vendidos e diminuindo a volta de produtos. Com isso, o levantamento que eu fiz é dos 3 primeiros meses ter uma diminuída de produtos falhos em 25% e ao prazo também aumentar um pouco a produção de 10 a 15% a 5% ao mês. Que seria, lógico, a 3 meses 15%, assim consequentemente, aumentando cada vez mais. E com isso, vendo que tendo uma melhora na linha de produção, a gente poderia voltar com as horas extras, assim podendo ajudar todo mundo. Não só a empresa, mas também o colaborador. Que, lógico, a gente investindo em treinamento, a gente vai aumentar em qualidade. E com a qualidade, a gente irá vender mais produtos e com isso, a longo prazo, a gente poderá aumentar a produção em si e assim sendo bom para todos.